Muito boa noite e boas-vindas à nossa aula de Reiki. Toda quinta-feira, 20 horas, você me encontra aqui para mais um aulão sobre essa energia maravilhosa. E hoje é dia de falar sobre Reiki à distância. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, você está na aula certa. Vem comigo que a gente tem muito para conversar. E sabe o que é melhor? Esse tema é inédito. Eu nunca fiz nenhum aulão com esse tema aqui no YouTube. Então você vai aproveitar muito conteúdo, aproveita aí que vem dicas exclusivas. Inclusive, gente, o que eu procurei, né, trazer para vocês no meu planejamento para essa aula são coisas que não são tão óbvias, né? Coisas que geralmente não são faladas por aí. Porque o básico sobre o Reiki à distância eu tenho certeza que você já sabe. Então eu estou aqui para trazer dicas práticas mesmo que vão ajudar aí nos seus envios de Reiki à distância. Mas eu quero começar, antes de a gente começar a falar sobre Reiki à distância, eu quero falar sobre você. Eu, na verdade, quero te conhecer. Me conta aqui nos comentários qual a sua cidade ou o seu país, se você não é aqui do Brasil, e qual o seu nível de Reiki. Joga aqui nos comentários que eu quero te conhecer. Muito boa noite para a Elza Machado, a Adelaide Lenin, a Marlene Mello, a Cris Zangali. Boa noite, boa noite. A Shirley Barch está por aqui, a Olga Tenedi. A Crislaine Zangali, ela é nível 2 de Farroupilha, Rio Grande do Sul. A Marli Kaminski, nível 3 de Tubarão, Santa Catarina. A Shirley Aparecida é nível 2. A Elza Machado é de Blumenau. A Ivanilda Rodrigues é de Salvador. A Gisele Ferreira, nível 3. A Ilse Fiorelli é de Balneário Camboriú. A Dayana Benin é do Rio Grande do Sul, nível 2. Tem alguém de... Ah, já achei aqui. Eu perguntar se tinha alguém de Portugal, que Portugal tá sempre por aqui. A Ana Carrilho, ela é nível 1 de Porto, em Portugal. Que incrível, que incrível. Se tiver pessoas de outros países, joga aqui nos comentários também. Que legal, ó. Tem gente de Recife, tem gente do Paraná, tem gente do Rio de Janeiro, bastante gente de São Paulo, de vários níveis. Ah, que legal, a Carla Nunes está comentando aqui, que ela está adorando o Descomplicando Reiki. A Carla é minha aluna no treinamento Descomplicando Reiki. Beijo grande, Carla, seja muito bem-vinda por aqui. Ai, que legal, olha só, a Thelma Lúcia, nível 3, e ela está na Austrália, que incrível, beijo grande para a Austrália. Maravilhoso, maravilhoso, com muita alegria eu começo essa aula para a gente falar sobre essa energia deliciosa, e eu quero começar me apresentando, né, porque vocês se apresentaram aqui, agora eu quero que você me conheça, porque nós sempre temos pessoas novas por aqui. Você está aqui pela primeira vez? É a primeira aula que você participa comigo? Se é, joga aqui nos comentários sim. Tá? Eu sou a Josi, sou mestre de Reiki, sou reikiana há 15 anos, passei pela iniciação no Reiki pela primeira vez lá em 2008, passei por muitas dificuldades, tive muitas dificuldades de fazer envio de Reiki à distância, então muito do que eu trago aqui para você nessas aulas de quinta-feira, especialmente nessa aula de hoje, foram as dificuldades que eu tive, foram as dúvidas que eu tive quando eu precisei aplicar Reiki à distância nas primeiras vezes, né? Hoje o Reiki à distância é um instrumento de trabalho meu, né? Eu faço muito mais envios de Reiki à distância do que envios presenciais, até por uma questão de agenda, né? É mais fácil para mim fazer envio de Reiki à distância. Faço também presencial, mas numa quantidade bem menor, mas enfim, tudo que eu trago aqui tem muito do que eu vivi na prática, né? Então, tudo que eu trago aqui são as minhas construções ao longo desses 15 anos usando essa energia maravilhosa. E se você está aqui é porque você faz parte da minha missão. Você não sabe, mas você faz parte. A minha missão é levar o Reiki de forma descomplicada para os 4 cantos do mundo. E como que eu faço isso? Através de aulas como essa, você viu que nós temos pessoas de outros países aqui e hoje eu tenho alunos em mais de 26 países. E através de aulas como essa, de encontros como esse, que eu cumpro a minha missão, que bom que você está aqui, né? Se você chegou até aqui é porque você gosta dessa energia maravilhosa, eu tô aqui à total disposição para te ajudar a usar essa energia, tá? Quem tá chegando por aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa aula está só começando e agora eu vou te explicar como que funciona o encontro de hoje. Até para que você possa se programar e entender direitinho os momentos do nosso encontro. Essa aula aqui ela é separada em alguns blocos. Então, o primeiro bloco é esse de apresentação, boas-vindas. Vocês estão se apresentando, eu já me apresentei e tem alguma coisa incomodando meu olho? Entrou algum cisquinho no meu olho?
Acho que saiu. Vocês se apresentaram, eu me apresentei, e esse é o primeiro bloco do nosso encontro de hoje. Segundo bloco que já vai começar. Conteúdo mesmo sobre Reiki à distância. Então, na hora do conteúdo, é hora de você largar todas as interferências ao seu redor e focar aqui comigo para você realmente pegar essas dicas que vão ajudar lá na hora que você for aplicar Reiki à distância em outras pessoas, mas a gente também pode fazer o Reiki à distância para ambientes, para animais, para várias situações. Então, atenção total comigo na hora do conteúdo. E nós, se você está aqui comigo toda quinta-feira, você já está careca de saber. Se você está aqui pela primeira vez, você vai entender que nós temos um combinado aqui. O combinado é o seguinte: durante o conteúdo, eu não respondo as dúvidas de vocês. E isso tem um motivo muito claro e muito simples. Aqui as aulas de quinta-feira, elas são super dinâmicas. Então eu procuro aqui oportunizar o máximo do nosso tempo para levar conteúdo para você. Se a cada dúvida que vocês tiverem eu parar para responder, a aula não tem fim. A gente vai até meia-noite conversando. E não é esse o meu objetivo, né? Que você aproveite o máximo aqui do tempo que nós estaremos juntos. Então, qual que é o combinado? Surgiu uma dúvida, você vai anotar. Falei alguma coisa, você não entendeu, você tem alguma dúvida, anota. Depois que eu mostrar o conteúdo, né, que eu passar o conteúdo para vocês, eu vou abrir para perguntas, e aí é hora de você jogar a sua pergunta e eu vou escolher algumas perguntas para responder aqui ao vivo. Joia? Você está de acordo com esse combinado das perguntas? Se você está de acordo, coloca aqui nos comentários OK. Joga aqui nos comentários OK. Perfeito, ó. E já tem aqui nos comentários uma coisa que talvez você não saiba e eu vou comentar com você agora. A gente tem um segredo, né? Na verdade, é uma palavra secreta desses encontros de quinta-feira. A palavra secreta já está aqui nos comentários, que é a palavra descomplica. Quem já está jogando descomplica aqui nos comentários é quem já participa, já faz parte dessa família, seja a sua cura. Queridos, o que é a palavra descomplica? É um segredo de quem participa desses encontros de quinta-feira. Como que funciona? Sempre que eu falar alguma dica boa, eu falar sobre alguma coisa que você ainda não sabe, sempre que você tiver aquele clique, aquela coisa que você pensa, poxa, que legal que ela tá falando sobre isso, você vai colocar aqui nos comentários a palavra descomplica. E aí eu sei que você gostou dessa dica, eu vou acompanhar aqui, e aí vocês jogam chuva de descomplica nos comentários, perfeito? Então, se você entendeu como é que funciona a nossa palavra secreta, joga aqui nos comentários descomplica, e já tem muita gente escrevendo descomplica, ó. Vou citar alguns nomes. A Márcia Kunen, a Mara Osetti, a Patrícia Lima, e assim tem muita gente colocando descomplica aqui nos comentários. Perfeito, é assim que eu gosto e é assim que a gente consegue seguir com esses combinados do nosso encontro de hoje. Perfeito, gente. Vamos lá, então. Ó, se você ainda não é inscrita, não é inscrito nesse canal, menina, você tá perdendo. É por aqui que eu faço aulas ao vivo todas as quintas às 20 horas. Então tem um botão aqui abaixo para você se inscrever. Se inscreve. E aproveito para pedir para você curtir essa aula. Tem uma mãozinha para cima, aperta em curtir. Porque assim, eu sei que você gostou desse tema e eu preparo mais e mais aulas para você. E para finalizar, tem uma setinha aqui embaixo, uma seta. Aperta nessa seta e manda essa aula para todas as reikianas e reikianos que você conhece. Porque uma aula como essa, como eu estou falando, é um tema inédito. Eu nunca falei sobre isso por aqui, nessas aulas que eu dou por aqui. Esse é um assunto que eu só abordo com os meus alunos nos meus treinamentos fechados, mas fiz questão de trazer algumas dicas bem legais aqui já para ajudar vocês. Então pegue e compartilha com outras pessoas, né? Vamos fazer essa aula chegar em mais reikianas e reikianos. Joia, queridos. Vamos lá, vamos falar então sobre Reiki à distância. Reiki à distância. Comenta aqui comigo, me conta aqui nos comentários se você já aplicou, se você já fez envios de Reiki à distância ou se você nunca fez. Me conta aqui nos comentários. Eu escolhi esse tema que é muito pedido por vocês há bastante tempo, justamente por eu ver que os cursos de níveis de Reiki, eles, quando ensinam o Reiki à distância, ensinam de uma forma muito básica. E se a aplicação de Reiki presencial já é desafiador, o Reiki
distância, então é muito mais. E aí o que acontece? Você pega as informações que você teve lá no curso de Reiki nível 2 sobre envio de Reiki à distância, aí chega na hora que você quer enviar ou você tem a oportunidade de fazer um envio à distância e você trava. Por quê? Porque as dúvidas são muitas, as inseguranças são muitas, por isso que eu escolhi esse tema hoje, tá? Porque eu acho que com certeza vai ajudar você a levar essa energia Reiki mais longe. Porque se você for parar para pensar, é exatamente esse o propósito do envio à distância, é para que você possa alcançar mais pessoas, né? Porque se você só aplica presencial, naturalmente você consegue aplicar em quem está próximo de você, né? Quando tem um envio à distância, você pode enviar para qualquer pessoa de qualquer canto do mundo, assim como uma aula como essa, né? Tem pessoas aqui da Austrália, tem pessoas aqui de Portugal, tem muitas pessoas aqui de várias partes do Brasil. Se não houvesse essa possibilidade da internet, nós não teríamos como alcançar essas pessoas. A mesma coisa acontece com o envio à distância. É uma grande possibilidade de você levar essa energia para ajudar mais e mais pessoas. E aí, queridos, tudo que eu trago aqui são coisas que eu construí dentro do meu método Descomplicando Reiki. O método Descomplicando Reiki, ele está dentro do meu treinamento Descomplicando Reiki. Tem alunas e alunos do Descomplicando aqui? Coloca aqui nos comentários. Aluna, me conta aqui. Aluna, aluno, né? O Descomplicando Reiki, ele está com vagas fechadas. Uma turma começou agora em agosto, nós não temos previsões de novas turmas. Assim que houver oportunidade, eu aviso vocês nesses encontros aqui. Eu sou obrigada. Sou obrigada a citar o nome de algumas alunas, porque olha quantas alunas eu tenho por aqui. Vamos lá. A Teca Cíntia, a Juliana Aidar, aluna, beijo, Ju. A Sandra Ribeiro, a Carmen Pilderwasser, onde eu vou acertar teu sobrenome de primeira, tá, Carmen? A Maria Ivone Mota, a Ângela Silveira, a Maria Iracema, Márcia Valéria dos Santos, e aí tem muitas e muitas pessoas comentando aqui. Eu quero estender um grande beijo a todas as minhas alunas e alunos que estão aqui hoje. Sejam muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui para aprender cada dia mais. Então, eu ensino, né, o meu método Descomplicando Reiki dentro do meu treinamento Descomplicando Reiki, que está com vagas fechadas, tá? Todas essas alunas que estão aqui fazem parte desse curso maravilhoso. Quando eu abrir novas turmas, novas vagas, eu aviso vocês. Perfeito? Vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre o nosso querido Reiki à distância e as dicas que eu separei para você. Queridos, primeira coisa, e aqui é muito básica, né? Mas a gente tem que começar do básico para que depois eu possa trazer algumas coisas que são bem inéditas. Tenho certeza que você vai ter acesso a informações aqui que você não ouviu até hoje sobre o Reiki à distância. Envio de Reiki à distância. Ele é possível a partir do nível 2 de Reiki. A partir do nível 2. Nível 1 pode fazer envio à distância? Queridos, até pode tentar, mas a energia não tem alcance. O que acontece, né? Por que o Reiki só é possível de ser enviado à distância no nível 2? Se você ainda não sabe como que funciona a questão dos níveis de Reiki. Muita gente acha que os níveis de Reiki, eles são apenas o aprendizado de novos símbolos. Isso é uma grande mentira, tá? Claro que nos outros níveis você vai aprender símbolos diferentes, mas não é o símbolo, não são os símbolos que você aprende no nível 2 que dão a você a possibilidade de fazer o envio à distância, sabia? Sabe o que dá a possibilidade? É a sua abertura energética. Não entendi nada, calma que eu te explico. Cada nível de Reiki proporciona em cada um de nós uma abertura energética. Essa abertura energética é onde faz a passagem da energia através de nós. Então, para que fique mais claro de você entender, é mais ou menos assim. Quando nós passamos pela iniciação no Reiki nível 1, a nossa abertura energética, por exemplo, é assim. Tá? Existe esse espaço de abertura energética, de passagem de energia. Com essa passagem aqui, é possível que você alcance o Reiki presencial. Quando você faz uma iniciação no nível 2, por exemplo, essa abertura, ela se alarga. Então, há a possibilidade de você alcançar
né, da energia alcançar os envios à distância. E assim por diante. Cada nível vai promovendo em você uma abertura energética maior, que faz com que você consiga alcançar novas possibilidades. Perfeito? Então, níveis têm ligação porque você vai aprender os símbolos, sim, mas não é só isso. Tem a ver com a passagem, né, com essa abertura energética. Perfeito? E aí o que acontece? O envio de Reiki à distância é um processo ligado diretamente com o seu campo energético mental. Campo energético mental, anota aí. O que é o campo energético mental? É a nossa mente, são os nossos pensamentos, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Então, você vai entender que existem algumas coisas que são muito importantes para que esse envio à distância aconteça. Por quê? Se ele está ligado com o nosso campo mental, nós temos que usar com todas as potências a nossa mente durante esse processo. Mas vamos lá. Se você tem dificuldades de fazer aplicações de Reiki presencialmente, seja em você ou em outras pessoas, você vai ter muito mais dificuldades de fazer um envio de Reiki à distância, tá? Por quê? Porque se presencialmente, com a pessoa na sua frente, vamos tratar aqui da aplicação em outra pessoa. Você vai fazer uma aplicação presencial, a pessoa está na sua frente, você consegue de imediato perguntar o que a pessoa está sentindo, você consegue perceber as reações dessa pessoa, né? Você pode tocar nessa pessoa se você quiser, uma escolha sua, um combinado com a pessoa. Se você tem todas essas possibilidades e você tem muita dificuldade, à distância vai ser ainda mais complicado. Porque à distância a pessoa não está na sua frente. Você vai ter que usar novamente todo esse processo mental de concentração, de foco, para que você possa entender o que você sente, né? Porque as mesmas questões que acontecem no presencial de sensibilidade, de direcionamento da energia, enfim, tudo isso acontece no à distância. Mas entende que se você não conseguiu desenvolver isso no presencial, à distância é muito mais complicado, tá? Então essa é a primeira coisa que você precisa ter consciência. Primeira grande dica, domina o presencial. Ah, mas eu vim aqui para uma aula de Reiki à distância. Claro, vou te dar várias dicas sobre o Reiki à distância, mas não dá para você ir para o Reiki à distância se você não se dedica no presencial, tá? E aí o que acontece? Duas bases são fundamentais para você ter sucesso nas suas aplicações de Reiki à distância. A primeira base é o sentir, a segunda base é o concentrar. Por quê? Acabei de falar que o presencial é fundamental para que você possa dar o passo de ir para o Reiki à distância. Se no presencial você tem dificuldades em sentir a energia nas suas mãos, você tem dificuldades em perceber onde que a outra pessoa tem algum desequilíbrio energético, se no presencial você tem dificuldades de interpretar tudo que você sente, né? Ah, eu vi uma cor, o que isso significa? Ah, eu tive um pensamento intuitivo, o que isso significa? Ah, como é que eu uso o símbolo? Não sei fazer, né? Tive aqui uma intuição de usar um símbolo, como que eu vou fazer isso? Tô sentindo as minhas mãos aquecendo, formigando, tremendo, vibrando, tô sentindo dor, enfim. Se você não sente muito, ou se você sente, mas você não sabe interpretar tudo isso, sim, no presencial, sim, à distância, complica a coisa, né? Então, uma grande base para você fazer um bom envio de Reiki à distância é se dedicar a entender, a desenvolver o seu sentir do Reiki e a entender tudo que você sente. Mas essa é a sua primeira base. A segunda base é o quê? A concentração. Tem alguém aqui que me acompanha toda segunda na hora do Reiki? Se você me acompanha toda segunda na hora do Reiki, coloca aqui nos comentários eu, tá? Coloca aqui nos comentários eu. E o que acontece? Lá na hora do Reiki, na segunda-feira, a gente sempre faz autoaplicação, né? Então, é uma aplicação presencial, você tá aplicando em você, e tem muita gente aqui que me acompanha na hora do Reiki. Se você não me acompanha, é só me seguir lá no Instagram, @seja.asuacura. Toda segunda, 19h45, autoaplicação junto comigo, junto com essa galera toda aqui. O que acontece, queridos? Nessa hora do Reiki,
Quem me acompanha sabe que o primeiro item que eu sempre conduzo nas nossas aplicações é a concentração. Por quê? Porque quando nós nos concentramos, nós conseguimos perceber melhor tanto o que nós sentimos, que é essa primeira base que eu falei, quanto o que o outro precisa. No caso da segunda-feira, lá na hora do reiki autoaplicação. Mas a concentração entra exatamente nisso. Ela é fundamental. Novamente, se você tem dificuldades para se concentrar numa aplicação presencial, à distância essa dificuldade tende a crescer. Joia? Então, queridos, muitas pessoas querem fazer envios de reiki à distância, mas poucas estão dispostas a se dedicar a se desenvolverem, né? A se desenvolverem. Muita gente, eu quero fazer o nível 2 porque eu quero enviar reiki à distância. Mas eu sempre pergunto, o quanto você já se dedicou ao presencial? O quanto você domina o reiki presencialmente? Quando você domina e se sente seguro, é o momento de você ir para o nível 2, né? Se você quiser, também não tem essa obrigação. De repente, você nem quer fazer envio à distância. Eu só indico que você faça o nível 2 se você quiser fazer envio à distância. Se você não quiser, não há por que querer ir para o nível 2, né? O mais importante é você ter acesso à energia. E claro, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se dedica, melhor você fica, tá? Mas eu vejo muitas pessoas querendo pular etapas, né? Justamente assim, a pessoa não tem experiência nenhuma na aplicação presencial, ou se tem, né? Já faz uma outra aplicação, mas tem muitas dúvidas, e aí já quer correr e fazer um envio à distância. Não é esse caminho que eu recomendo. É primeiro a dedicação no presencial para que depois você sinta segurança no envio à distância. E eu vi aqui nos comentários e concordo, né? Algumas pessoas falando que sentem mais conexão, né? Preferem até fazer envios à distância. Eu sou assim hoje, né? Porque hoje a minha concentração, o meu sentido do reiki é tão treinado que para mim é muito fácil fazer um envio à distância. Muito fácil mesmo, muito tranquilo. Eu consigo fazer de qualquer lugar, para qualquer pessoa. Para mim tá tudo certo. Mas é treino, tá? Conforme você vai treinando, se dedicando, esse processo vai se tornando mais fácil. Outra grande dica, né? Tô dando várias dicas, pipocando dicas aqui para ajudar vocês, mas uma outra dica que eu quero dar é: não começa querendo fazer envios de reiki à distância para desconhecidos. Você vai escolher uma pessoa. Quero fazer envio de reiki à distância, nunca fiz. Escolhe uma pessoa da sua confiança que não more com você. Então, se essa pessoa ela não mora com você, naturalmente ela está à distância. Pode morar na casa ao lado, pode morar no outro bairro, em outra cidade ou até em outro país. Mas que seja uma pessoa que não mora com você e que seja da sua confiança. É para essa pessoa que você vai fazer o envio de reiki à distância pela primeira vez. Você vai combinar com a pessoa o seguinte: olha, eu estou aprendendo a fazer envio de reiki à distância e eu preciso treinar. Você topa, né, fazer esse processo comigo? Qual é o seu papel? É fazer o envio para essa pessoa. Qual é o papel dessa pessoa? É te contar como que foi esse processo para ela. Se ela sentiu alguma coisa, se ela entendeu como é que funciona o reiki à distância, se ela teve alguma dúvida, enfim. Comece treinando em uma pessoa e aí aos poucos você vai ganhando confiança. Não faz uma aplicação só, faz várias, tá? Já me senti um pouco segura, já entendi como que eu funciono à distância, porque claro, cada um de nós vai performar diferente no presencial e no à distância. Né? Tem gente que sente que consegue se concentrar mais no presencial, tem gente que se concentra mais no à distância, tem gente que sente melhor a energia no presencial, tem gente que sente melhor no à distância. Você só vai saber como que você performa no à distância quando você aplicar. Mas para isso, faça esse processo com uma pessoa da sua confiança. Joia? E aí, como que você vai fazer esse envio? Queridos, existem diversas técnicas de envio à distância. Por exemplo, no meu treinamento Descomplicando Reiki, eu ensino aos meus alunos 10 técnicas de envio de Reiki à distância. Porque eu acredito que você tem que ter à sua disposição as opções para que você possa experimentar e entender o que vai
funcionar melhor para você. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que usa a famosa técnica do joelho para fazer envio de reiki à distância. Eu não gosto dessa técnica para fazer envio de reiki à distância. Mas não quer dizer que a técnica é ruim, é eu que não gosto. Outra técnica, técnica do substituto. Eu não faço, mas é muito raro. Eu praticamente não faço envio de reiki à distância através da técnica do substituto. Por quê? Porque eu não gosto tanto, tá? Qual a minha técnica preferida? E aí não é a melhor técnica, entenda, não é a melhor técnica, não é a que eu mais gosto que é a melhor, é a que eu me adaptei melhor. E aí você vai ter que adaptar aí, entender qual que é a melhor técnica para você. Para mim, a técnica que eu mais uso é a técnica da redução. Ela é uma técnica que requer muito da nossa concentração, mas como eu falei, eu tenho a minha concentração e a minha sensibilidade super treinadas e para mim essa é a melhor técnica, porque eu não preciso de nenhum agente externo. Eu não gosto de ficar presa a objetos, a situações, a coisas externas. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos para aplicar reiki está aqui, ó, nas nossas mãos. Nós só precisamos disso. Nós não precisamos de outros objetos. Nós podemos usar? Podemos, tá? Mas nós não precisamos porque tudo está aqui. Eu acho que essa é a maior maravilha do reiki. Porque quando você precisa apenas usar as suas mãos para fazer uma aplicação presencial, um envio à distância, você não fica refém. Não importa onde você estiver, se alguém precisar, você vai saber usar energia, vai ter confiança, não vai precisar de nada além das suas mãos, tá? Então eu acho que esse é o grande ouro do reiki, mas se você gosta de outras técnicas, não tem problema nenhum, tá? O que eu recomendo, experimente várias técnicas para que você possa identificar qual você mais vai gostar, Eu gosto da técnica da redução. Escolhi da técnica, e aí? Será que a outra pessoa tem que estar em concentração? Será que a pessoa que vai receber o reiki tem que estar preparada, precisa fazer alguma coisa, né, algum procedimento especial? Queridos, a preparação tem que ser sua, né? Essa preparação de você ter segurança, de saber conduzir bem a aplicação, de desenvolver o seu sentir, de desenvolver a sua concentração, de escolher uma técnica que você sinta confiança de executar. Mas a outra pessoa, ela pode ou não estar em concentração na hora de receber o reiki à distância. Como assim? A outra pessoa, você pode combinar, e é o que eu recomendo, tá? Dia e horário. Então, quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer o envio de reiki à distância para você. Precisa fazer uma videochamada, eu preciso estar, né, com a pessoa pelo WhatsApp, é uma escolha sua. Eu, particularmente, acho que quando a gente faz, por exemplo, né, como eu estou fazendo aqui uma live e tal, aqui é uma live, se der algum problema com a conexão com a internet, está tudo certo. Agora, no envio de reiki, a sua atenção não estará só no envio para a pessoa. A sua atenção estará na outra pessoa que está do outro lado, a sua atenção estará na conexão com a internet, e aí se a sua internet não estiver boa, se a internet da pessoa não estiver boa, tudo isso prejudica a experiência. Mas é uma questão de gosto. Se você gostar de fazer videochamadas, tá tudo certo, tá? Mas a outra pessoa precisa estar em concentração? Olha, se você agendou um dia e um horário com a pessoa e ela pode estar, né? Ela tem essa disponibilidade de estar numa posição confortável, sentada, deitada, de colocar uma musiquinha, se a pessoa gostar, aquelas musiquinhas de meditação do YouTube mesmo. Eu tenho aqui uma playlist com músicas para acompanhar aí o seu reiki, é só você procurar essa playlist depois aqui no canal. Inclusive, essa playlist não tem aqueles anúncios, então você pode deixar rodar, que nenhum anúncio vai atrapalhar aí as suas aplicações. Então, é bacana que a pessoa esteja em concentração. Por quê? Porque quando a pessoa que está recebendo o reiki, ela está em concentração, há mais chances dessa pessoa perceber a energia chegando até ela. Quer dizer que ela vai sentir alguma coisa? Não. Porque sabe o que acontece? O sentir do reiki, a pessoa que recebe reiki, o sentir é dela, não é do reiki. Vou te explicar melhor. A energia reiki, ela vai chegar para a pessoa no presencial ou na distância. Ela vai funcionar, independente se a outra pessoa vai sentir alguma coisa ou não sentir. Sentiu? Funcionou. Não sentiu? Funcionou também. Sabe por quê?
Porque o sentir é de cada um. Se essa pessoa que está recebendo o reiki, e aqui a gente está falando do envio à distância, a pessoa está lá, ela deitou, ela botou a musiquinha, tá tudo certo, agora eu vou relaxar e vou receber a energia. Mas a cabeça dessa pessoa não para. Ela tá pensando em todos os problemas que ela viveu hoje, ela tá pensando em todas as coisas que ela tem para resolver amanhã. Aí, né, a cabeça tá ali maquinando, daqui a pouco ela lembra, opa, tô recebendo reiki. Aí volta a tentar se concentrar. Daqui a pouco mais um pensamento leva, volta a se concentrar. Mais um pensamento leva, volta a se concentrar. Aonde que está o foco dessa pessoa? Nos pensamentos. O foco dessa pessoa não está naquilo que ela está vivendo no momento. Então veja, talvez o reiki tá fazendo, tá dando alguma reação ali no corpo dela, mas ela nem se permite sentir. Porque onde é que está o foco dela? Nos pensamentos. Quando nós esvaziamos os pensamentos, nós abrimos mais espaço para sentir a energia. Tá? E é aí onde as pessoas fazem relatos incríveis. Existem muitos relatos, né? E isso, relatos que eu tenho das pessoas que recebem reiki através dos envios que eu faço à distância, mas também das minhas alunas e alunos que fazem envio de reiki à distância para outras pessoas, que é a gente faz o envio, a gente se concentra em em um ponto específico, por exemplo, aí eu me concentro na aplicação de reiki no chakra cardíaco. A outra pessoa não sabe que eu estou aplicando reiki no chakra cardíaco dela, mas eu estou aqui, eu sei que eu estou fazendo isso. Eu não comento nada com a pessoa. A pessoa vem e me diz, olha, eu senti muito calor, uma coisa muito diferente aqui em cima do coração. A pessoa acaba sentindo exatamente onde nós fizemos esse envio de reiki. É a coisa mais incrível do mundo. Quer dizer que você vai viver essas experiências em todos os envios? Não, porque isso não depende de você, isso depende do quanto a outra pessoa está aberta para esse processo. Mas sim pode acontecer, e quando acontece a gente fica... Você já viveu essa experiência, né, da outra pessoa relatar que sentiu exatamente onde você estava enviando o reiki para ela? Me conta aqui nos comentários. Mas o que acontece? É muito legal isso, porque isso é um incentivo, são as provas mentais, vamos ser sinceros, são as provas mentais que nós, seres humanos, racionais, queremos de que o reiki funciona. Pronto, é isso que acontece. Quando a gente tem esse tipo de relato, não é assim, a gente fala, mas funciona mesmo, eu sei que funciona. Eu uso reiki há 15 anos, mas cada vez que uma pessoa fala isso, eu digo, olha, batata, né? Isso valida o nosso papel como reikianas e reikianos, né? Que estamos fazendo esse processo. Então é bem incrível. Ó, várias pessoas já viveram esse processo. Não é legal, gente? É muito legal. Então, queridos, é bacana que a outra pessoa esteja em concentração. Agora, você combinou de enviar reiki para a pessoa e ela não pode estar em concentração, né? Ela vai estar em outra atividade, vai estar fazendo outra coisa, mas ela precisa muito da energia, precisa muito receber esse reiki. Você pode enviar mesmo se a pessoa estiver em qualquer atividade, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Tá tudo certo, o recebimento da energia será o mesmo, a única coisa que pode sofrer alterações é essa questão do sentir a energia chegando, tá? Quanto mais concentração, mais a pessoa vai sentir. Agora, eu quero trazer um alerta, principalmente para quem faz reiki voluntário, né? Quem não cobra pelas suas aplicações e faz envios de reiki à distância. Nesses casos, eu recomendo que você. A gente não pode exigir, né? Mas é essa palavra mais ou menos. Que você exija que a pessoa esteja em concentração na hora de receber o reiki. Sabe por quê? No reiki voluntário, tá? Porque senão, porque assim, reiki voluntário já é algo complexo de você lidar, porque algumas pessoas, né? Não você, não tô falando de você, tô falando da pessoa que tá recebendo reiki. Algumas pessoas se folgam e acham que você tem o dever de enviar reiki para elas. Você não tem o dever de enviar reiki para ninguém. Você não tem nem o dever de aplicar reiki em você. Aplicar reiki em você, aplicar em outras pessoas é uma escolha sua. Você não tem essa obrigação de fazer aplicações presenciais e de fazer envios de reiki à distância para ninguém. Você tem sim o direito de dizer não, não posso, não quero, não sei, não vou fazer, tá? Começando por aí. Mas o que acontece? Quando você faz esses envios voluntários, naturalmente existe uma porcentagem de pessoas que não valoriza esse processo, né? E que acha justamente que você tem essa obrigação e tudo mais. E aí, você começa a fazer envios à distância para essa pessoa.
ela não está ali na sua frente. Você não tem como saber exatamente o que aquela pessoa está fazendo naquele momento. Se você não combina com essa pessoa direitinho, ela vai viver a vida dela. Você vai fazer o envio de reiki à distância para ela com a maior boa vontade, ela vai estar lá saracoteando na rua, vai estar lá fazendo compra, vai estar lá fazendo um monte de coisas e você parou, se concentrou, se preparou para enviar reiki para uma pessoa que não está valorizando. Então, se eu puder dar um conselho para quem faz envio de reiki solidário, não importa a pessoa, exija que a pessoa esteja em concentração, tá? Para que essa pessoa valorize a dedicação do seu tempo, do seu conhecimento, dessa energia maravilhosa. É o mínimo, né, gente? É o mínimo. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Ah, eu quero receber reiki, manda um reiki aí para mim. Uma pessoa não se dispõe nem a estar em concentração, a valorizar esse momento. Ah, eu não enviaria mais, né? Ou assim, outra coisa, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui eu já vivi. Tô falando porque eu já vivi, já passei por isso. Outra coisa, você diz assim pra pessoa, ó, eu vou fazer um envio toda quarta-feira, 8 horas da noite. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, hoje é quinta, né? Quinta. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer envio de reiki para você. Sabe o que vai acontecer? Envio solidário. Porque quando a pessoa paga, quando você é terapeuta, a pessoa não esquece. Aquilo que a pessoa paga, ela não vai esquecer e ela vai valorizar. O gratuito, muitas vezes, não é valorizado. Por isso que eu tô dando esse conselho. E aí você combina, não, então toda quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer envio de reiki solidário para você. Não vou te cobrar nada. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai esquecer. Você vai marcar na sua agenda, você vai se preparar. Se você não. Olha como é que funciona. Olha como é que funciona. Se você não lembrar essa pessoa, oi, tudo bem? Né? Mandar uma mensagem, oi, tudo bem? Lembra que tem um envio hoje? Ela vai esquecer. Então, vê, aí que eu falo sobre a valorização. Cuidado, eu não sou contra fazer o envio de reiki voluntário. Eu acho que tem pessoas que precisam, tem pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu faço eventualmente, né? Não só em pessoas que não têm condições de pagar, mas em uma pessoa que eu sinto que está precisando da minha ajuda e que não é o momento de eu cobrar. Mas eu sempre deixo muito claro que ó, eu vou fazer o envio, no caso do solidário, até dica para quem faz, ó, vou fazer essa quantidade aqui de envios solidários, né? E é isso. Depois, se você precisar, aí, né, eu te encaminho para uma pessoa que faça, ou eu vejo se eu tenho tempo na minha agenda. Minha agenda atualmente está fechada tanto para envio solidário quanto para envio pago. Eu não tenho horário na minha agenda, eu só trabalho com envios que eu faço aos meus alunos e com clientes fixos que estão comigo há muito tempo, tá? Mas, de começo, meio e fim, e tenha certeza que a pessoa, só da pessoa esquecer que ela tem aquele compromisso com você, ela não tá valorizando, tá? Então, dicas aqui, a gente até foi além do tema que é o próprio envio à distância, mas se você pratica esses envios à distância com frequência de forma voluntária, você sabe que é verdade o que eu tô falando aqui, tá? A pessoa pode gostar de você, ela pode ser uma pessoa muito especial para você, mas quando a pessoa não paga, não há valorização igual quando uma coisa é dada gratuitamente. Perfeito? E aí, aproveitando essa questão de fazer envio à distância, da pessoa estar preparada para receber, a gente entra num tema muito interessante do envio à distância, que é cuidado. Agora vamos falar de você, a gente estava falando de outras pessoas. Agora vamos falar de você. Cuidado com a cilada de querer enviar reiki para as pessoas sem que elas saibam, né? Porque olha aí a tentação, gente. Agora eu tenho nível 2, e aí eu vou começar a fazer envio à distância para as pessoas sem que elas saibam. Aí tem uma pessoa lá que eu gosto muito, eu sei que ela está precisando, não vou falar nada para ela e vou começar a enviar reiki à distância. Aí você começa a fazer envio à distância sem que as pessoas saibam. Olha a cilada aí, já vou te falar o porquê você tem que tomar cuidado com isso. Queridos, existem algumas coisas que envolvem esse enviar reiki para uma pessoa que não sabe, tá? Lógico que isso é possível no presencial, se você quiser, a pessoa pode estar dormindo, você está do lado da pessoa fazendo uma aplicação de reiki presencial. Pode fazer, existe essa possibilidade. No envio à distância, isso é muito mais fácil, né? Porque não importa quem é, pode ser uma pessoa que está, sei lá onde, você vai fazer, a pessoa não vai nem desconfiar, a pessoa pode nem saber o que é o reiki, tá? Mas existem 3 questões. Posso fazer um envio para uma pessoa que não sabe que vai receber? Eu quero que você analise 3 coisas. Quem vai tomar essa decisão é você, não sou eu. Esse aqui é um assunto que você vai ter que assumir a responsabilidade. Eu não vou tomar essa responsabilidade por ninguém, não.
tá? Eu não vou tomar essa responsabilidade por ninguém. Você vai assumir a responsabilidade, você vai analisar o que eu vou falar e depois você vai fazer as suas escolhas. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer fazer envio de reiki à distância para uma pessoa que não sabe é que essa pessoa ela tem o direito de escolha, que é o famoso livre-arbítrio. Todos nós temos. Todos os dias você acorda e faz várias escolhas durante o dia. Você escolheu estar nessa live aqui hoje. Você poderia estar fazendo várias outras coisas. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, sei que tem pessoas de fora, mas hoje aqui no Brasil é feriado. Não sei, de repente você tinha uma programação para o seu feriado, você poderia fazer várias outras coisas e você está aqui comigo. Eu poderia hoje, sinceramente, hoje é feriado, se bem que eu trabalhei normalmente hoje, tá? Fiz envio de reiki à distância, trabalhei normalmente. Mas você poderia hoje, eu poderia hoje falar assim, hoje é feriado. Eu vou dar uma desculpa lá pro pessoal, vou dizer, pessoal, é feriado, não vou fazer a aula. Mas não, compromisso é compromisso. Quando eu posso fazer essa aula, eu faço e eu não falho quase nunca, tá? Não falho quase nunca, é só quando eu tô realmente viajando de férias, algo nesse sentido que eu não faço a aula. Mas eu poderia escolher, tá curtindo, né? Vai ter uma janta daqui a pouco, né? Talvez a janta tá acontecendo agora. Então eu poderia estar lá na janta com os meus familiares, confraternizando, e eu estou aqui escolhendo assumir esse compromisso com vocês e estou cumprindo. Então vejam, nós tomamos decisões todos os dias. Isso se chama livre-arbítrio. E aí, por que essa questão do livre-arbítrio, ela não é respeitada quando existe essa possibilidade do envio de reiki à distância? Por que não é respeitada? Mas o reiki é uma coisa boa, só vai ajudar a outra pessoa. Joia! Mas tem tantas coisas boas que ajudam as pessoas e que nós não forçamos elas a fazer. Quer um exemplo? Alimentação. Todo mundo sabe que tem que comer legumes, verduras, frutas, que tem que tomar não sei... Tá ruim a transmissão, gente? Ou tá tudo certo? Uma pessoa falou que tá ruim a transmissão. Vou esperar a resposta de vocês, tá? Joga aqui nos comentários para saber. Às vezes é a internet de vocês, às vezes é a minha. Estão me dizendo que tá tudo certo, então eu vou seguir. Perfeito. Então, é a transmissão ali, a internet da pessoa que comentou. Joia. Queridos, então o que acontece? A alimentação, você sabe que tem que ter uma alimentação saudável, você sabe que tem que tomar água, e aí eu te pergunto, você consegue fazer isso todos os dias sem falhar? Quantas vezes você optou por comer uma coisa que não era saudável porque era mais gostosa do que comer uma coisa saudável? Vamos pegar um exemplo. Jiló é bom para a saúde. Eu gosto de jiló, tem gente que odeia, né? Mas eu gosto de jiló. Jiló é bom para a saúde. E você odeia jiló. Ninguém vai te forçar a comer o jiló. O jiló faz bem para a saúde. Tá bom, mas você não gosta, você escolhe não comer. Ninguém vai enfiar o jiló goela abaixo. Você tem o poder de escolha. O que isso tem a ver com o reiki? Que você pode escolher. O jiló é uma coisa boa, faz bem. E você não consome. E aí, por que você vai querer que a pessoa tenha a obrigação de querer receber o reiki? Tá tudo bem se uma pessoa não quer. Entende? Ela tem esse livre-arbítrio. Pense nisso. Segunda questão, e aqui entra totalmente os seus desejos e o seu ego. Muitas vezes, quando você quer fazer um envio de reiki à distância para uma pessoa, e essa pessoa não sabe, você não quer falar para essa pessoa que você vai fazer um envio, existe algum objetivo aí que é seu, não é da outra pessoa. Você tem algum objetivo. Você olha para aquela pessoa e pensa, ela precisa melhorar isso na vida dela. E aí você quer enviar reiki para ajudar a pessoa a melhorar uma coisa na vida dela. Mas você já se perguntou se ela quer melhorar essa coisa na vida dela? O que te impede de conversar com a pessoa para ver se ela quer ou não receber reiki, se ela aceita ou não receber reiki? Por que não perguntar isso para a pessoa? Isso fala sobre você, não fala sobre o outro. Se você perguntar e a pessoa dizer não quero, não gosto, não acredito, tá tudo bem, a pessoa tá no direito dela, você não tem que nem ficar chateada com a pessoa. Ela está no direito dela. Agora, quando você força esse envio sem a pessoa saber, olha para você. Por que você tá fazendo isso? Mas eu só quero ajudar. Eu sei que você quer ajudar. Mas você quer que a pessoa tenha um resultado específico, o resultado que você quer, não o que aquela pessoa quer. Como eu queria que todas as pessoas fossem mais compreensivas, não palpitassem tanto na vida dos outros, não falassem dos outros, olhassem mais para o autoconhecimento. Como eu queria. Eu tenho como fazer isso pelos outros? Eu não tenho.
Cada pessoa vive os seus momentos e os seus processos. E só nos cabe respeitar. Só nos cabe respeitar, tá? Analisa isso aí. Outra questão é que a outra pessoa, né, quando você tem esse objetivo específico, eu quero aplicar reiki, quero enviar reiki, porque aquela pessoa precisa para isso. Todo mundo precisa, tá? Todo mundo tem alguma coisa para resolver na vida que o reiki pode ajudar. Mas quando você quer fazer esse envio para ajudar uma pessoa numa questão específica, entenda que o reiki, ele não toma decisões. Frase da noite: reiki não toma decisões. Guarda essa frase aí. Por que o reiki não toma decisões? Você quer fazer um envio para aquela pessoa, porque, por exemplo, é uma pessoa que é muito estressada. Aquela pessoa é muito estressada, você quer fazer um envio de reiki para ela, para ajudar ela nisso. Você vai fazer um envio, o reiki vai ajudar? Vai. O reiki vai chegar até essa pessoa, vai trazer equilíbrio energético, vai fazer limpeza energética, tudo direitinho. Essa pessoa vai se tornar uma pessoa mais calma através dos envios escondidos que você está fazendo? Sabe por quê? Porque essa pessoa escolhe ser estressada todos os dias. Não adianta ficar enviando reiki para alguém que não quer mudar. Você quer que a pessoa mude, mas ela não quer mudar. E o reiki não toma decisões por nós. O reiki não faz escolhas por nós. Entende? Eu quero enviar reiki para o meu filho porque ele está desempregado e não sei o que, não sei o que. Joia. Ótimo motivo, né? Aí você começa a fazer os envios. Mas o seu filho não levanta o bumbum do sofá da sala para ir lá entregar um currículo, para correr atrás. O reiki vai trazer o emprego. Ele tem que fazer a parte dele, ele tem que querer, ele não quer. Aqui eu estou dando só alguns exemplos, mas isso serve para tudo. Sempre que você quiser fazer um envio de reiki sem que a outra pessoa saiba, a primeira coisa que você vai fazer vai analisar por que você quer fazer esse envio. Segundo, você vai tomar consciência de que o reiki não vai tomar nenhuma decisão por aquela pessoa. É uma pessoa que toma decisões e se a pessoa não escolhe modificar a vida, se movimentar, nada vai cair do céu, nenhuma transformação vai acontecer. Né? Porque seria muito fácil. Envia reiki, a vida da pessoa é transformada. Nossa, seria maravilhoso. Aí ninguém precisa assumir responsabilidade e tomar decisão, mas a vida não é assim, né? E que bom que o reiki não faz esse tipo de coisa. Porque aí a gente amadurece, cresce e sabe que ninguém tá aqui para brincadeira, tá todo mundo aqui para evoluir e colher as consequências das escolhas que nós fazemos. Joia, queridos? Como um todo, eram essas dicas que eu queria trazer com relação ao reiki à distância. Mas eu quero separar um espaço aqui para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Lembra que eu comentei que eu abriria um espaço para isso? Acho importante, né? Porque de repente eu preparei coisas que eu acredito que são importantes, mas que, né, trazendo aqui não era exatamente isso que você queria. Então, vou abrir espaço aqui, vou responder algumas dúvidas. Qual a sua dúvida sobre reiki à distância? Joga aqui nos comentários que a gente vai bater um papo agora. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, como é que são as técnicas de envio de reiki à distância e tudo mais. Eu vou mostrar aqui uma técnica de envio de reiki à distância, que é o envio através da técnica da redução, e é só essa técnica que eu vou mostrar, porque eu ensino aos meus alunos 10 técnicas para que eles possam escolher. Joia? Mas eu vou mostrar aqui a técnica da redução. Técnica da redução, como que funciona? Ela é muito simples, tá? Você vai se concentrar, e aí você vai escolher se você vai usar os símbolos ou não. Meu Deus, como assim? Pode fazer envio de reiki sem usar os símbolos? Pode, sabia que pode. O que acontece? Os símbolos, né? Nem falei sobre eles e não é o objetivo falar sobre símbolos aqui. Nesse encontro eu precisaria de uma aula só para falar sobre cada um dos símbolos e ainda faltaria tempo, né? Quem é minha aluno sabe que dentro dos cursos tem aulas que falam sobre os símbolos, aulas longas em detalhes e tudo mais. Mas quais são os símbolos do nível 2? Seireiki Honshaze Shonen. O Honshaze Shonen é o símbolo vinculado com o nosso campo energético mental. Envio de reiki à distância é o quê? É um processo mental. Então, é um símbolo que é recomendado usar no envio à distância, tá? Principalmente para quem está começando, principalmente para quem não tem segurança, o símbolo vai ajudar sim. Qual é o papel do símbolo? Direcionar a energia. Ele ajuda nesse direcionamento da energia. Quanto mais experiência você tiver com o envio de reiki à distância, menos você vai precisar usar os símbolos, porque lembra, não é o símbolo que permite o envio de reiki à distância, é o nível pela questão da abertura do canal energético. Então,
você vai se concentrar e você vai escolher se você vai usar o símbolo ou não. Como que pode usar o símbolo? Você pode desenhar nas suas mãos, você pode, daí depende da técnica, tá? Vou falar aqui da técnica da redução. Então, na técnica da redução, você usa o símbolo nas mãos, se você quiser. Para outras técnicas, aí eu precisaria de outras aulas. Então, faz um momento de concentração e aí você desenha o Honsha Shonen em uma mão se você quiser usar esse símbolo. Posso usar outros símbolos? Pode. É uma questão de escolha conforme os objetivos da sua aplicação, conforme a sua intuição, tá? E aí depois você vai friccionar as suas mãos e você vai posicionar as mãos em concha. Durante o envio, você pode, aí depende do grau de proximidade que você tem com essa pessoa. Se é uma pessoa conhecida, né? É uma pessoa da minha família, um amigo e tal, você pode apenas fechar os seus olhos e mentalizar o rosto dessa pessoa e mentalizar que essa pessoa está entre as suas mãos. Só isso já é o suficiente. Se é uma pessoa totalmente desconhecida, você pode ter ali na sua frente o nome completo e a data de nascimento dessa pessoa. E aí a gente sempre tem que se perguntar o porquê que nós temos que ter esses dados das pessoas que a gente não conhece. Lembrando, é de quem não conhece, é uma pessoa que, é a minha mãe e eu lembro do rosto dela claramente, né? Porque é meio óbvio. Você não precisa dos dados. É um processo mental, você está se concentrando, né, no rosto dessa pessoa. E aí o envio será feito para ela. Por que a gente pede nome e data de nascimento de quem a gente não tem proximidade? Para que a energia chegue exatamente para aquela pessoa, né? Porque se eu desejo enviar reiki para Maria da Silva, quantas Marias da Silva existem? Várias. Mas se é para Maria da Silva que nasceu em determinada data, aí vai chegar exatamente para aquela Maria da Silva que nasceu naquela data, tá? Eu acredito que o processo energético ele acontece mesmo se a gente não tiver os dados da pessoa. Somos nós, humanos, seres racionais, que precisamos de um nome, de uma data de nascimento, de uma foto, né? De repente, nós que precisamos disso para o nosso racional. Mas a energia em si, ela sabe com quem nós estamos nos conectando e ela vai chegar para aquela pessoa. Mas de forma racional, nós precisamos dessas informações, perfeito? Vou usar o exemplo aqui de uma pessoa conhecida que eu acredito que é o que a maioria das pessoas vai fazer os envios. Você vai se concentrar, então, bem no rosto dessa pessoa e você vai deixar suas mãos em concha aqui na frente. Essa é a técnica da redução. Você reduz a sua aplicação de reiki, é isso aqui. Eu recomendo que você fique com os olhos fechados, porque isso aumenta a sua concentração. Então, com as mãos aqui com os olhos fechados, você vai mentalizar que você está fazendo esse envio de reiki para essa pessoa. Como que mentaliza? Lembra que é um processo mental? Lembra que precisa de concentração? Então, não dá para chegar aqui e não ter concentração. Não dá para chegar aqui e não, agora eu não sei, eu não consigo, eu tô com dificuldade, isso vai te desesperar e vai ser uma aplicação ruim para você. A energia até vai chegar para a pessoa, mas para você vai ser uma experiência ruim. Por isso que tem que treinar no presencial, que tem que ter a confiança. Chega numa distância, você já sabe, já entende o que você sente, você já sabe direcionar a energia, você já sabe calcular o tempo de aplicação de reiki, você já sabe os pontos de aplicação de reiki e você já consegue se concentrar. Então aqui, é uma técnica desafiadora porque depende da sua concentração. E aí, com a sua mente, você pode ir direcionando. Eu quero aplicar reiki no cardíaco. Não só mentalizar, você pode visualizar que você está fazendo isso, né? No cardíaco, nos ombros, no topo da cabeça, em qualquer lugar que você quiser. Mas nada mais é do que a pessoa, você mentalizar que essa pessoa está aqui no meio das suas mãos, e aí você pode direcionar a energia para essa pessoa. Se você não quiser direcionar a energia, mantenha as mãos aqui, a energia chega como um todo para a pessoa. Não vai chegar nos pontos específicos, mas chega como um todo para a pessoa. Feito isso, é só finalizar conforme os seus costumes e está feito o envio à distância. Não tem segredo, não tem segredo. Mas é fácil? Não. É uma questão de treino. Até você pode treinar, fazer esse envio à distância sem mentalizar uma pessoa específica, tá? Antes de você realmente fazer para uma pessoa. Pode mentalizar, né, que você está fazendo um envio sem direcionar para pessoa nenhuma, para que você possa treinar a sua concentração. Por isso que o envio à distância ele é ligado totalmente com o nosso campo mental e por isso que o envio à distância ele é focado muito na sua concentração e no sentir da energia, tá? A Fátima está perguntando, quanto tempo, Fátima? Aí você precisa seguir um método. No meu método Descomplicando Reiki, eu ensino aos meus alunos o tempo de aplicação de Reiki.
tá? Aí eu precisaria de uma aula só para falar sobre o tempo de aplicação. Não é assim, você vai aplicar por 5 minutos. Não, não existe isso. Não existe 5 minutos de reiki, 1 hora, meia hora, é conforme aquela pessoa precisa. Eu não sei. Aquela pessoa pode precisar de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, talvez uma hora inteira não é suficiente, e aí depende. Existem técnicas para você saber o tempo de aplicação, tá? Mas isso não caberia numa aula como essa. Pode enviar reiki para quem desencarnou com as técnicas do nível 2? Pode sim, mas aí é uma questão de acreditar, né? Por quê? Porque depende do que cada um acredita. Tem pessoas que acreditam que após o desencarne, a pessoa desaparece. Tem pessoas que acreditam que após o desencarne a pessoa continua viva em outro plano. Tem pessoas que não têm nem opinião formada com relação a isso. Então, se você é uma pessoa que acredita que existe, né, algo depois do desencarne, faz sentido você fazer um envio, caso você queira, para alguém que desencarnou. O processo é exatamente o processo do envio à distância para uma pessoa que está viva, tá? A data de nascimento é a data de nascimento, não é a data de falecimento, tá? Ela continua tendo os dados como uma pessoa normal, independente do que tenha acontecido, mas aí é uma questão de crença pessoal, né? E aí crença a gente não opina, cada um sabe o que é melhor para si, tá bom? Ó, que legal, a Carmen disse que a técnica que ela mais usa é a da redução e que ela não sabia o nome. Agora já tá sabendo, Carmen. A Mara Ozeste tá perguntando se pode treinar no animal. Pode sim, tá? O envio à distância ele pode ser feito para pessoas, para animais, para plantas, para objetos, para ambientes, para qualquer situação. Eu quero fazer um envio de reiki à distância para casa de alguém, para proteger, limpar e energizar. Pode. Eu posso fazer para um animal, para uma planta, para um medicamento, para uma garrafinha de água de outra pessoa, pode também, tá? Pode fazer coletivo envio, tipo em uma live? Mônica, até pode, tá? Até pode, porque, por exemplo, nós estamos aqui numa live e nós estamos, de alguma forma, em conexão. Concorda? Né? E aí eu não falo conexão energética, conexão de internet, eu falo de conexão energética mesmo, né? Pode ver que é o que eu sempre digo, aqui é um espaço para boas energias, não é espaço para reclamação. As pessoas que estão aqui comigo nas quintas-feiras são pessoas realmente muito leves, é um encontro muito gostoso. Você não vê pessoas aqui com um perfil diferente do nosso, aqui do nosso grupinho. A gente é um pequeno grupinho de boas energias, né? Quem tá aqui toda quinta-feira sabe que se vem alguém aqui, chega e, por exemplo, vai reclamar, vai colocar coisas ruins aqui nos comentários, essa pessoa nem vai ficar, porque ela não combina com a nossa energia. Então, aqui nós somos um grupo energético. Então, sim, é possível fazer um envio de reiki através de uma live, mas aí eu recomendo que você tenha o nível 3, tá? Porque o nível 3 possibilita o envio de reiki para várias pessoas ao mesmo tempo. A Juliana tá estudando o módulo de envio de reiki à distância. Se tiver alguma dúvida, Ju, lá no curso Descomplicando Reiki, é só me mandar, tá? Estou à disposição para ajudar. A Adailza Santos. Pode enviar reiki para que uma situação se resolva? Pode sim, a gente pode enviar reiki para o passado e para o futuro, mas não haverá tempo de eu falar sobre isso nessa live de hoje. Se vocês quiserem que eu faça uma live para falar sobre esse assunto, envio de reiki para o passado, envio de reiki para o futuro, para situações específicas, coloca aqui nos comentários quero. Coloca aqui nos comentários quero, que aí eu preparo uma outra live em outro momento para a gente falar sobre isso, tá? Que legal, o Robinson diz que muitas vezes no hospital ele fez reiki na água para enfermos. Que incrível, que cuidado com as pessoas. Que legal. A Márcia Valéria Santos disse que está assistindo a live da cama, que as mãos estão muito quentes, que ela foi aproveitando enquanto ela está assistindo a live para fazer autoaplicação. Joia, Márcia. Sensacional. É isso mesmo, é colocar energia para circular.
A Sandra Casanova, é totalmente proibido nível 1 tentar enviar reiki à distância? Sandra, nada é proibido nessa vida, nada é proibido. Quer dizer, existem algumas coisas que são proibidas, mas daí tem as consequências, né? Mas com relação ao reiki, nada é proibido. Mas isso não quer dizer que você vai ter sucesso na aplicação, porque como eu falei, né, no começo da aula, não sei se você estava no começo, é uma questão de abertura energética, não tem passagem energética suficiente para chegar à distância com o nível 1, tá? Mas proibido, nossa, é proibido, vai acontecer algo horrível com você. Não, mas a energia não vai chegar, tá? Ó, vou responder só mais uma dúvida para a gente finalizar, que nós já fechamos aqui 1 hora de aula. A Tânia Tavares. E o símbolo, preciso desenhar? Tânia, conforme eu comentei, existem várias maneiras de você usar os símbolos do reiki durante o envio à distância. Você pode usar um símbolo, você pode usar todos os símbolos, mas o símbolo mais conhecido vinculado com o reiki à distância é o Honshaze Shonen, que é aquele símbolo bem comprido, que é o que as pessoas mais têm dificuldade de desenhar. Se tem dificuldade de desenhar o Hon, coloca aqui nos comentários, tenho. Tá? Eu já tive muita dificuldade, hoje ele para mim é super fácil, todos eles, né? Porque depois de muitos anos de treino a gente grava como se fosse, sei lá, uma tabuada, o número do nosso CPF, né? Depois de tanto uso do símbolo, naturalmente a gente grava ele com mais facilidade. Mas o que acontece? O ROM ele é o mais indicado para o envio de reiki à distância porque ele é vinculado com o nosso campo energético mental. Perfeito? Então é recomendado que você use porque vai ajudar a sua aplicação a realmente direcionar a energia, principalmente para você que não tem tanta experiência com envio à distância. Onde que usa o símbolo? Depende da técnica que você vai usar. Como eu comentei, técnica da redução, que nós usamos as nossas mãos assim, você vai usar o símbolo em uma mão, friccionar as duas, e aí vai fazer o envio através da técnica que eu ensinei aqui. Perfeito? Joia, queridos, ó, fechamos o nosso tempo de live, 1 hora aqui batendo papo sobre envio de reiki à distância. Eu quero saber se essa 1 hora que você esteve comigo valeu a pena. Coloca aqui nos comentários, quero saber o que você achou desse encontro, tá? E toda quinta-feira, 20 horas, nós temos encontros ao vivo aqui, a cada quinta-feira com temas diferentes, sempre levando o melhor do reiki na prática, né? Porque todas as dicas que eu dei aqui são dicas sobre a prática do reiki, para que você possa usar essa energia com confiança e de forma descomplicada como o reiki verdadeiramente é. Que bom que vocês gostaram, que bom que valeu a pena. Né? Eu quero que vocês contem comigo aqui todas as quintas para a gente realmente fazer essa partilha maravilhosa sobre o reiki. Vou amar te encontrar aqui na quinta-feira que vem. Se você está assistindo o replay dessa aula, aproveita agora, tem uma flechinha aqui. Compartilha com todas as reikianas e reikianos que você conhece. Informação boa é informação compartilhada, né? Vamos ajudar essa energia a chegar para mais e mais pessoas. Joia, obrigada pela sua companhia. Um excelente restinho de quinta-feira para vocês. Uma boa sexta-feira. Final de semana tá por aí, que seja cheio de boas energias. Um beijo grande. Vejo vocês na quinta-feira que vem, aqui às 20 horas. Tchau, tchau.